Bom, pessoal, continuando então a nossa videoaula, com a configuração já devidamente feita ali no persistence.xml que fizemos no vídeo passado, com o nosso projeto importado as bibliotecas que a gente vai precisar, também feito no vídeo passado. Agora a gente vai continuar criando aí as classes para a nossa aplicação poder funcionar. Eu costumo iniciar sempre pelo model, que é o nosso objeto modelo de dados, que vai definir quais os atributos e métodos que vão ter nosso modelo de dados. Então vamos criar aqui uma classe para esse exemplo, chamada de produto. Então, em cima do pacote model, o botão direito novo, classe Java, e nós vamos chamar essa classe de produto. Vai ser o nosso model. Então, a classe produto, está aqui a nossa classe produto. Para que a gente consiga trabalhar com Hibernate e salvar isso no banco de dados, utilizando os recursos do Hibernate, nós precisamos fazer algumas anotações para dizer o que a classe é, que ela é persistível, e dizer quais são os tipos de dados de cada atributo da nossa classe. Então, primeira anotação, a gente trabalha com anotações, em cima da classe Java, e essas anotações diz ao Hibernate qual a operação que ele deve fazer, o que ele deve fazer, né? como é o nome dos atributos, enfim. Direciona como vai ser a inserção, a atualização, a consulta desses objetos no banco. Então, a primeira coisa que é a fazer é fazer uma importação, uma anotação da classe produto para dizer que ela é uma entidade. Então a gente utiliza uma arroba para fazer a anotação e diz arroba entity para dizer que ela é uma entidade. Essa entity vem nós vamos utilizar a entity do pacote javax.persistence, que foi daquela biblioteca persistence que nós adicionamos aqui, ó, persistence JPA. Então vem desse pacote. Então, dessa forma, o Hibernate vai saber que essa classe é uma entidade e, sendo uma entidade, ele consegue persistir isso no banco. Então, ele vai gerar algum erro aqui, a princípio, porque nós precisamos fazer outras anotações. Nesse caso, ele está falando que não há ID definido na classe, mas nós vamos criar agora. Como nós vamos trabalhar com vinculação de bins, é preciso que a gente insira os atributos e métodos getters e setters com suporte à vinculação de bins. Como que a gente faz isso? Ao invés de digitar aqui no NetBeans para facilitar, nós podemos inserir uma propriedade e pedir para que ela seja gerada com suporte à vinculação de bins. Então, nós podemos utilizar o atalho Alt Insert, procurar a opção adicionar propriedade e então selecionar que nós queremos criar uma propriedade vinculada. E a primeira vez que nós utilizamos essa geração de prioridades, de propriedade, e ainda não tem nenhum método, nós podemos gerar vinculado, gerando suporte à alteração de prioridades. Podemos desmarcar gerar javadoc e vamos observar aqui o código que ele vai gerar. Então nós temos aqui o nome o nosso atributo propriamente dito, uma constante que ele gera para controlar o nome do nosso atributo e passar isso para a alteração de propriedade, que é a vinculação de bins. E no método set, nós vamos ver que todos os métodos sets dos nossos model vai ser adicionado esse código, que reserva a variável antiga que existia no nosso model, seta o novo valor e depois aciona esse método property change support file property change, passando o nome da propriedade, o antigo valor e o novo valor. Assim, quando é feito isso, as classes que estão vinculadas a esse objeto vai saber que houve uma alteração e vai conseguir trabalhar isso de forma automática. Então vamos criar a nossa propriedade do tipo long ou int, integer, tanto faz, e o nosso tipo de dados, aliás, aqui é o nome, né? Vamos chamar de código
E o nosso tipo de dados vai ser int. Então nós temos aí o nosso código. E feito isso, nós podemos fazer a anotação de @id para dizer que esse campo é a chave primária da tabela produto. Além disso, nós podemos fazer algumas anotações complementares. Como, por exemplo, no ent, nós podemos colocar aqui um name para dizer qual é o nome que queremos que o banco seja criado, a tabela no banco. Então, nesse caso, nós podemos colocar aqui, ó, tab produto, ou seja, ele vai criar lá no banco, quando a gente executar, uma tabela chamada tab produto, onde vai guardar as informações de produto. Aqui, ok, tem um campo ID, tá, com o nome código. Nós podemos dizer também, utilizar uma anotação chamada column, do JavaX persistência, onde nós podemos passar um nome da coluna também. E eu poderia chamar essa coluna de ID, onde eu tenho meu atributo chamado código. No banco ele criaria uma coluna chamada ID. Se eu não passar esse name, esse column name, ele vai adotar por padrão o nome do atributo e vai gerar no banco o nome código. A gente vai fazer esse teste agora no próximo atributo. Então, feito isso, nós vamos inserir mais um atributo, né? Essa propriedade mais esses dois métodos que ele gera aqui no final é para suporte à alteração de propriedade, que é a vinculação de bins. Nós não precisamos criar mais depois que é gerado a primeira vez. Então aqui, antes desses métodos, nós iremos inserir uma nova propriedade que vai ser o nome do nosso produto. Então, alt insert, adicionar propriedade, e a gente vai chamar essa propriedade de nome. Do tipo string, nós vamos pedir para gerar vinculado e tirar esse javadoc para ele ficar um código mais limpo. Agora, notem que não conseguimos gerar suporte à alteração de prioridade, porque já existe esse suporte ali dentro da nossa classe. Então nós vamos dar um OK e terminar de fazer a anotação agora. Então aqui no nome nós podemos colocar @column e pronto. Eu não vou especificar o name porque eu quero que gere no banco nome dessa forma também. Então, feito isso, nossa classe já é uma classe persistível porque ela tem aqui a anotação de entity, temos a anotação de ID e a definição das colunas. E, além disso, nossa classe, nosso módulo, serve como suporte à vinculação de bens que nós vamos utilizar lá na tela. Feito isso, podemos fechar a nossa entidade produto e temos que configurar novamente o nosso persistência XML para configurar e dizer que produto é uma entidade persistível também. Então abram o persistência.xml e aqui embaixo nessa parte nós vemos a opção incluir classes de entidades, onde nós vamos adicionar uma classe, então ela vai aparecer na lista. Todas as classes que tiver a anotação @entity vai estar disponível para nós selecionarmos aqui e dizer que nós queremos utilizar essa entidade persistível com essa configuração do persistência XML. Feito isso, nós podemos utilizar. Agora, vamos para o próximo passo, onde nós vamos criar o nosso DAO. O DAO é o Data Access Object. Ele é um objeto de acesso a dados. Ele vai manipular o nosso produto e vai gravar isso no banco, ou então resgatar, atualizar, vai fazer esse serviço de intermédio entre o produto e o banco de dados. Então vamos iniciar aqui, criar uma nova classe Java e vamos criar a classe DAO produto. Essa classe DAO produto nós vamos configurar de modo que recebam o produto e grave esse produto no banco de dados. Então, como nós podemos fazer isso? Nós vamos precisar de alguns métodos. Vamos fazer a declaração desses métodos, como por exemplo, public
void salvar, onde nós vamos estar salvando o nosso produto P. Recebe um produto e salva esse produto. Depois nós vamos ter um public list produto. Esse list é uma interface do Java útil, né, do collections. Nós vamos utilizar para esse método deve retornar uma lista de produtos para nós. Vai ser o nosso get all. Então nós vamos trazer todos os produtos que estão cadastrados no banco. Vamos salvar, recuperar todos. Nós vamos fazer então também um método public void remover. Então nós temos aí praticamente todas as nossas operações. Aqui nesse remover vamos colocar aqui produto P. Então aqui nós temos dentro do salvar o create e o update, porque nós vamos verificar se o nosso produto ele já existe no banco e vamos atualizar, ou salvar inserindo ele caso não exista no banco ainda. Então aqui já vai estar as duas operações, o update e o insert, né, o create. O get all vai ser o nosso retrieve e o remove vai ser o nosso delete. Então nós vamos ter o CRUD aqui dentro desse DAO produto. A princípio vamos deixar aqui essa classe, pois nós precisamos ainda de mais recursos, né, criar mais um recurso para poder fazer os métodos dessa classe. Então quais são esses recursos? No nosso pacote Service nós vamos criar uma classe de serviço que vai nos auxiliar a criar um Entity Manager quando for necessário, para que nós possamos utilizar o banco de dados e gravar a nossa entidade produto. Então, botão direito em cima do nosso pacote Services, nós vamos criar uma nova classe Java. Essa nossa classe Java vai se chamar Manager. Vamos chamar de Manager. O que vem a ser esse Manager? Esse Manager vai ser a classe que vai nos criar um Entity Manager do Hibernate e vai retornar para a nossa aplicação. Nós vamos fazer isso de forma que facilite a nossa criação desse Entity Manager. Então nós podemos trabalhar aqui com um padrão de projeto chamado Singleton, onde nós criamos uma classe que pode ser instanciada apenas uma vez, e essa classe facilita a criação dela mesmo e devolve para nós um objeto manipulável, né? Então nós vamos, para fazer uma classe Singleton, nós vamos ter aqui um atributo private static manager, private static manager instance. Esse é o padrão Singleton. Nós criamos uma variável privada do tipo estático para ela existir na classe, do tipo manager, que é a própria classe, chamamos ela de instance. Então a primeira instância será salva nessa variável, e quando alguém pedir para criar uma nova, ele vai retornar a instância já existente. Então nós temos aqui um instance, nós temos um método, precisamos ter um método estático também do tipo manager, que retorna para a minha instância. Então nós vamos criar ele aqui, public manager get instance, aonde vai retornar para nós o nosso instance. E para ser um singleton ainda nós precisamos criar sobrescrever o nosso construtor, deixando ele de forma privada, private manager. Assim nós vamos evitar que a nossa classe seja criada de fora dela, né? Então nós não conseguimos fazer com que nossa classe seja criada. Então o que mais nós precisamos fazer aqui? No get instance, né? Nós temos o manager que vai criar e o get instance para retornar esse atributo. Então basta a gente fazer o seguinte, ó. Vamos inicializar já a nossa variável aqui como null, para que nós possamos verificar aqui, ó, se o nosso instance, que é o objeto estático, for diferente, for igual a null,
que nós vamos fazer? Nós vamos fazer nosso instance recebe new manager. Como nós estamos dentro da própria classe, nós conseguimos criar. E aqui por último nós damos um return no nosso instance. Isso que é a chave do nosso singleton. O que acontece? Quando nós damos um getInstance, ele vai verificar se o instance for null, ele vai então criar esse instance e depois retornar para nós. Na segunda vez, quando o instance já foi criado, ele não vai entrar nesse if, então vai apenas retornar para nós o instance do Entity Manager, que é essa nossa classe. Aqui no construtor, nós podemos daí construir o nosso Entity Manager, e para isso aí nós precisamos de mais atributos aqui. Por exemplo, nós vamos ter aqui um private, aí agora é um atributo do objeto, então não vai ser mais static. Então nós vamos criar um private Entity Manager, tá? Que é a interface do gerenciador de tabelas do Hibernate. Private Entity Manager, eu vou chamar ele de M. Tá? E aqui, na hora de criar, nós vamos criar esse cara. Tá? E da mesma forma que eu preciso, ele está como private, eu preciso criar um getters e setter para ele. Eu vou então inserir aqui um getters e setter e pronto. Agora eu tenho um getter e setter para o meu Entity Manager. Na verdade a gente poderia utilizar somente o get. E aqui no Manager eu vou então criar esse Entity Manager. Como nós criamos um Entity Manager então? Se a gente recordar aqui no persistência, nós temos um nome de unidade de persistência. No meu caso eu chamei de PU. Eu vou utilizar esse nome para poder criar um Entity Manager. Então o Hibernate fornece para nós um Factory, que é uma classe para construir Entity Manager, que é o Entity Manager Factory. Então nós vamos instanciar primeiro esse Entity Manager Factory para então criar o nosso Entity Manager. Então eu vou declarar aqui, ó, Entity Manager Factory, Entity Manager Factory, EMF, recebe. Como que nós vamos criar então o nosso Entity Manager Factory? A partir do nosso persistência, que fornece para nós um método persistence.create Entity Manager. Então nós temos esse factory dentro do próprio persistence que cria para nós um Entity Manager Factory. Nós precisamos passar apenas o nome da nossa unidade de persistência, no meu caso é PU. Então feito isso eu já tenho o Entity Manager Factory. A partir de agora eu posso então criar o meu Entity Manager. Como que eu faço isso? Eu vou então chamar a variável em, onde eu vou salvar a instância do meu Entity Manager, e vamos receber um eu vou receber o emf.create Entity Manager. Feito isso, eu tenho agora um Entity Manager instanciado dentro do meu EM, e eu poderei então resgatá-lo a partir do meu Entity Manager getEM. Então agora nós temos o nosso Entity Manager, basta fazermos a implementação dele dentro do nosso produto para gravar nosso produto no banco. Então como que funciona? Nós temos aqui a implementação desses três métodos, o salvar, o remover e o listar, né? E eu vou cortar o vídeo aqui antes de dar continuidade desses métodos para que não fique um vídeo muito grande e demorado para subir depois. Então eu peço a todos espero que todos estão conseguindo acompanhar, né, que gostem desses vídeos, curtem o meu canal, compartilhem, e espero que todos consigam resolver os problemas encontrados durante o desenvolvimento dos vídeos anteriores. Abraços e até mais!